Você que vai 5, 6, 7, 10 vezes no banheiro por dia, sabe o quão desafiador às vezes é sair de casa, às vezes sair para trabalhar, ter um relacionamento, enfim, cada um sabe exatamente como é bem desafiador tudo isso, não é verdade? Hoje eu quero compartilhar um caso de consultório com vocês de síndrome do intestino irritável. Uma pessoa me procurou dizendo: Juliana, eu vou no banheiro às vezes 5, 6 vezes, eu já cheguei a ir 12 vezes no banheiro durante um dia e sempre eu comecei a perceber, depois que eu comecei a te seguir, que sempre quando eu tô mais estressada, mais ansiosa, essas minhas indas ao banheiro, elas se intensificam. Quando eu tenho que ir, por exemplo, no médico, às vezes eu não como nada. Quando eu tenho que sair, vou viajar, vou pegar a estrada, eu também já cheguei a ficar de 10, 12, 15 horas sem me alimentar, porque às vezes eu tinha muito medo de passar mal durante o trajeto e não ter banheiro, enfim, passar perrengue, situações constrangedoras, enfim, para mim é muito desafiador tudo isso. Me ajuda. E aí a gente conversando, né? A gente começou a fazer a terapia, a gente voltou lá para o passado, a gente voltou, procuramos a causa inicial, ou seja, onde esta programação de síndrome do intestino irritável começou, e foi lá no ventre, mais ou menos quando ela tinha uns 7, 8 meses de gestação, e a gente descobriu que os pais estavam se mudando de cidade, e aí mamãe estava muito estressada, ansiosa, cansada também por causa da gravidez. E aí mamãe não queria se mudar, mas era necessário. Por quê? Porque o papai tinha recebido uma oferta de trabalho muito tentadora e resolveu ir para lá. E foi isso que aconteceu. Só que mamãe, quando foi, era uma cidade muito maior do que ela estava acostumada, com aquele barrigão, sentia às vezes muito medo de sair de casa e sozinha e começar a entrar em trabalho de parto. Naquela época não tinha celular como existe hoje, a comunicação não era tão rápida e fácil como é hoje em dia. E aí todas as vezes que a mamãe tinha que ir, por exemplo, ao mercado, ao banco, fazer qualquer coisa na rua, ela sentia muito medo de sair de casa. E todo aquele medo que a mamãe sentia ao sair de casa foi passado para aquela bebezinha que estava dentro do ventre, ou seja, foi instalada ali uma programação de síndrome do intestino irritável. Essa pessoa também me contou que ela sente muito medo, né? A emoção básica dela é o medo, ou seja, ela tem medo de sair de casa e passar mal, tem medo de ir ao médico e passar mal, tem medo de ir na casa de algum amigo e passar mal. Ela falou que ela não se relaciona mais amorosamente porque são tantos desconfortos gastrointestinais que ela tem, que ela sentia, né, muita vergonha de começar um relacionamento e ter que explicar para aquela pessoa todos esses desafios que ela vinha passando com o intestino dela. Enfim, quando eu falo para vocês que a intolerância alimentar e os problemas gastrointestinais é muito maior do que simplesmente se alimentar ou ir no banheiro, esse é um caso de uma pessoa que gostaria muito de se relacionar, mas não estava se relacionando, estava fechada para o amor. Por quê? Porque ela sentia muita vergonha e medo de passar mal na frente de uma pessoa, na frente de um novo relacionamento. E aí o que a gente fez depois que encontrou a causa raiz, né? A gente ressignificou, deu um novo entendimento, dizendo que todo aquele medo que ela estava sentindo, na verdade, era o medo da mamãe, que aquele medo não era dela. A gente acolheu aquela criança, deu um novo entendimento para aquela situação. Para quê? E reprogramamos a mente dela. Para quê? Para que ela consiga, depois da terapia, voltar a se socializar, voltar a sair de casa sem qualquer medo, sem qualquer desconforto, fazendo com que o intestino dela funcione perfeitamente bem. Além do que, se abrir para um novo amor, se abrir para as novas oportunidades que a vida pode dar para ela. Então, se você conhece alguém que tenha síndrome do intestino irritável ou que vá muitas vezes ao banheiro durante um dia, ou também aquela pessoa que às vezes quando fica muito nervosa, ansiosa, o intestino solta e fica aquele desarranjo por causa das emoções, envie esse vídeo para essa pessoa.